wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do. Muito bem, gente, é motivo de, sim, como sempre digo, de gratidão e de alegria a gente poder estar iniciando mais um vídeo aqui para o canal e mostrar para o Brasil e para o mundo, hoje, assim como nos últimos vídeos, sempre aqui na cidade de Chopinzinho, Paraná, e desde já quero agradecer ao Clair, porque vamos estar fazendo um tour aqui, visitando, né, então o Sítio e Museu Nono Antônio. Então vem com a gente porque com certeza vai ser mais um vídeo que vai agregar e muito para aqueles e aquelas que quiserem conhecer a cidade de Chopinzinho, que tem muitos lugares turísticos, entre esses o museu aqui. Ir falando. Muito bem, então vou fazer uma imagem aqui, ó, do... Como é que é o teu nome mesmo? Sidney. Olha só, Sítio e Museu Nono Antônio, Cancellier. Assim, ó, é sítio, aqui ainda tá aí, né? Mas é Sítio Museu. Ah, Sítio Museu, né? A gente deixa depois, que vocês têm um Instagram, né? A gente vai deixar no vídeo lá a descrição certinho. Então, Sidney, muito obrigado, desde já, por se disponibilizar a divulgar o nosso trabalho. A gente que agradece. O nosso ambiente. Então, Sidney, aqui é o seguinte, só uma breve explanação de como começou o Sítio Museu Nono Antônio. Como eu trabalho no ramo agrícola, a gente vai muito para o interior, visita muitas propriedades, nós acabamos vendo que muito da nossa história estava sendo jogada fora, se deixando perder por falta de cuidar, por falta de lugar para cuidar, para deixar guardado. E eu comecei a recolher essas coisas, junto com minha esposa, a Sueli, começamos a guardar. E surgiu a ideia de montar o museu. Então, vocês vão ver de agora em diante, vocês vão ver que tem muita coisa do nosso passado. Nós não podemos deixar se perder a história de nossos pais, nossos avós, de como eles viviam, de como eles se divertiam muitas vezes, o que eles assistiam, o que eles ouviam. Então, hoje é muito fácil pegar um celular, entrar no Zap, entrar no Instagram, no Facebook e ver o mundo. Na época não era assim. Então, a gente faz isso para as gerações futuras ter uma ideia de onde nós viemos. Quem não sabe de onde veio, muito provavelmente não vai saber para onde vai. Então a gente faz isso
por nós, por meus filhos, por meus netos, mas pelos filhos e pelos netos dos outros também, para conhecer a nossa história. Sidney, pode ficar à vontade de mostrar a nossa história, mostrar nossos ambientes. Eu, aqui por detrás da câmera, a gente percebe que, como eu tenho falado em algumas ocasiões, né, talvez explicar ou palavras a gente nem consegue aí estar falando, porque as imagens e os objetos, acima de tudo aqui, por si só, eles falam tudo, né? Não é verdade? Olha, máquina de costura que tem de vários modelos, olha, gente, placas de veículos, né? Olha só aqueles lugares que colocavam os doces nas vendas. Olha só a carteirinha de escola. Algumas coisas eu conheço, nem tudo, porque sou de sítio também. Aqui, ó, quantas vezes ajudei a minha mãe a fazer macarrão. Olha aqui para esticar a massa, ali uma máquina diferente. Aquela é uma centrífuga, Sidney. Essa aqui era usada para centrifugar roupa, né? Então muita gente acha que é massa, mas não é. Isso aqui era usado, ponhava a roupa molhada aqui, as roupas mais grossas, mais difíceis de torcer, ponhava aí para centrifugar, né? Então... Nossa! E aqui, Sidney, ó, aqui é uma peça que muita gente... Os cavalinhos de festa. Cavalinho de festa. Realmente, eu cheguei a jogar nisso aí na comunidade. Tinha uns que já eram o desenho do cavalinho. O desenho do cavalinho e eram vermelhos. A memória não me trai. Então, esse era o... Os cavalinhos de festa de interior de comunidade. E com certeza, né? Penso que talvez até em um vídeo não vai caber tudo, né? Porque é tanto... Olha, de fazer os bolinhos de boleira, ali, ó, fogãozinho a lenha daqueles clássicos, né? Super indico, nós vamos estar deixando na descrição. A localização é tranquila, é serena e, nossa, para chegar aqui é muito tranquilo. Todo lugar que a gente olha aqui, quer falar alguma coisa, pode ir dando as... Aqui, ó, lá, ó, são armas, todas elas inutilizadas, algumas até funcionavam, né? Nossa! Mas as mais antigas aqui, Sidney, são armas que eram usadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, você pode ver que são armas taquari, carregado pela boca. Então não tinha cartucho, era no sistema de taquari. Sim, entendo. Isso é uma arma que era usada para caçar, fazia as esperas, as armadilhas, né? E daí lá detonava o cartucho embaixo ali. Carregado pela boca. Justo. Também. Capacete da Segunda Guerra. Aqui, Sidney, essas duas peças aqui, ó, principalmente essa. Essa peça aqui era usada pelos presos. Amarrava no pé dos presos, são peças originais. Essa aqui foi pintada, eu já recebi assim, mas essa aqui, ó, dá para ver a marca do tempo nela, ó. São peças usadas pelos escravos. Veja então, só. Isso aqui era usado na senzala, era usado no horário de serviço dos escravos, era amarrado na perna. Isso é peça, eu acho que única no Paraná. Então... Aripuca! Eita! Olha, os serrotes, né? Serras, né? As serras, né? Serrotes normais, serrotes americanos. Americanos, vocês têm, olha só as calotas de fuscas aí, né? De Kombi. Aquela bacia não é de metal, como se chama? De esmalte. Essa era a bacia de tomar banho antigamente, né? E lá as correntes de encorrentar carros. De encorrentar carros. O chuveiro. Exato. Para tomar aquele banho. Olha os panelão aqui. A gente precisa, acredite, querido, parabenizar você, a sua esposa, a sua família, Clair, né? Clair. Isso. Parabenizar porque, como você dizia, eu julguei interessante, né? O que talvez aonde não se tinha espaço ou por algum motivo estava se perdendo, vocês tiveram esta bela intuição, né? Olha, Sidney, eu digo assim, nós de parabéns por conservar, é fácil, não é tão difícil. Eu digo assim, de parabéns, tá? Por quem passou por essa história. Justo. Quem viveu essa época. Quem viveu. Aí sim tem que estar de parabéns e dizer que são heróis. Para quem pegava uma serra daquela para derrubar um pinheiro de 1,5 metro de cepa, né? E um machado. Um machado.
Descascar madeira, então... As rodas de carroça. Exato. A gadanha, né? Gadanha. Gadanha, algumas coisas eu também já fui de sítio, Alas Peneiras, a gente nasceu na roça, né? Aqui a parte de vinhos, né? Então, que era, onde era guardado... As pipas, olha os... Ó, os garrafão maiores, aquele com palha, ó, aqueles garrafão maiores eram usados também para guardar o vinho depois de pronto, né? Que Máquina de interessante. moer. Aqui... A canga, laço de couro. Exato. Olha só, das encilhas, os freios, né? Freio do cavalo para ferrar os animais. Aqui para marcar o gado, enfim. Exatamente. Que incrível. Aqui o macaco Chicão, para quem não conhece o macaco Chicão foi um dos primeiros que foram usados nos caminhões, né? Que era para erguer caminhão. Hoje é muito usado para erguer casa e tal, para calçar, né? As bombas d'água. Mas, Balança, ali com o peso ali. exato. Aqui uma balança alemã, uma balança interessante, que ela pesava tanto em quilo quanto em arroba. Então não tem nada, não tem mola, não tem nada. É simplesmente a força do aço é que dava o peso. Então você pode ver, quer ver aqui como ela mexe, ó. Olha lá, ó. É só aço, ó. Não tem mola, não tem nada. Então é Impressionante. impressionante mesmo. A canga de boi, lá tem outra. As balanças. Essa balança aqui foi uma das primeiras balanças com peso que foi desenvolvida. Tá faltando os pratos aqui, que a gente não conseguiu ainda, mas já estamos vendo para conseguir. Daí aqueles pesos iam aqui. A mesma quantia de peso ia para mercadoria. Então, era interessante que as balanças de mercado. De mercado. Aquela balança para pesar criança, antigamente era usada nos postos de saúde. Justo. Aqui são... Muita gente acha que é uma prensa, mas na verdade é uma peça que é usada para copiar, e essa peça antecedeu o mimeógrafo. Então veio essa peça, depois veio o mimeógrafo. Lá embaixo nós temos o mimeógrafo também. Mas que acervo riquíssimo. As camas aqui com as malas, olha ali, ó. Não é a mala amarela, né? Mas olha só. Aqui ferros de passar roupa, chaleiras em quantia, panelas, a cazzarola, como dizem os italianos, que até é uma expressão, né? A gente que, não por modéstia, mas a gente que morou na Itália por alguns anos, então quando eu me deparei com as le damigiane, como dizem os italianos, aquelas de vinho lá no fundo, lá, né? Interessante, mas enfim, e saber que isso tudo se conserva aqui também. Isso aqui, ó, isso aqui era usado... eles falavam fogão de campanha, né? Então isso aqui, ó, você levava junto quando você saía tocar os porcos, levar gado longe, para fazer fogo, ó. Fazer fogo e cozinhar fazer suas refeições. Então aqui era uma regulagem para não queimar. Baixava ou erguia, né? Entendeu? Que interessante. E aqui nós temos os toca-fitas, rádios, televisores. Olha, repito, gente, você que é da nossa região aí, e você que eventualmente está chegando neste vídeo agora, tudo isso é aqui em Chopinzinho, um museu que super indico você vir aqui com a sua família e trazer seus filhos para mostrar muita coisa. Eles vão ficar perdidos, né, no sentido, sem saber, mas você que é pai, mãe, avô, avó, você vai... Talvez não, vai voltar aí no tempo e se deparar com ferramentas e muitas coisas que você utilizava, né? Aqui é uma parte do que se usava na marcenaria, Sidney. Então, olha só. Desde as furadeiras... O estrado, furadeira, enxó. Né? Então enxó de todo tipo. Ali são cepilhadeiras ou plainas. As plainas, né? Isso aqui era usado para fazer assoalho em móveis. Então, ó, fazer móveis. Essa aqui era usada para fazer o assoalho, fazer aquele beneficiar os macho e a fêmea, né? Exatamente. Olha quantas plainas aqui. Para descascar as madeiras, com certeza, né? Exato. Para fazer a tabuinha para cobrir. Geralmente usava isso aqui para fazer a tabuinha para cobrir as casas. Então, faziam as torinhas de pinheiro, partiam para daí cobrir as casas que eram cobertas de madeira, né? Então, essas é as... E olha as chaleiras aqui, gente. Que maravilha, né? Bastante coisa. Olha só aqui o tamanho do televisor. Aqui temos um relógio.
Esse era relógio ponto, né? Que era o que usavam antigamente para o pessoal que trabalhava na empresa ou era guardião para marcar o horário de chegada e de saída. É? Então eu colocava o cartão aqui, marcava de manhã, de tarde e a hora extra, inclusive, né? Então aqui era o horário, esse horário tinha que estar funcionando bem, que era o que marcava aqui. Isso aqui, inclusive, o guardião tinha que bater de hora em hora para mostrar que ele não estava dormindo, ele estava acordado. Então era aqui que ele mostrava que ele não dormia no serviço. Que impressionante! Olha só os bujãozinhos de gás, já tudo muito mais moderno, né? Aqui as máquinas de café, né? De café, de pimenta. De pimenta, a canguinha de um boi só, um chapéu de palha de trigo, com certeza. É, gente. Aqui nós temos uma máquina de costura da Singer, né? Essa fazia roupa de lã, né? Então as roupas mais pesadas, aquelas... É uma costura, né? Olha a agulha, ó. E olha só também uma particularidade que a gente chegou com o nosso Fusquinha. E lá embaixo tem o quê? Vamos dar um zoom, puxar ele bem pertinho da gente. Ó, depois nós vamos colocar os dois bem pertinho. Que ano que é o teu Fusquinha? É 72. 72. O nosso é 74. Muito bem, vamos continuar o nosso giro aqui então, né? Mostrando algumas coisas. Esse aqui, Sidney, é o engenho de cana feito de pedra. Então, as moendas deles não são de madeira. Não são de madeira. São de pedra. Tocadas por cavalos ou bois, né? Por animais, enfim, né? É tocado por boi. Então, um engenho desse aí, sei lá, deviam gastar 6 meses para fazer, né? Porque não eu entendo. Manual. Eu entendo. Esse aqui é o de madeira, daí a moenda de madeira. Ele trabalhava inteiro, coberto dele. Então ele trabalhava inteiro aqui. Ele puxava, ele rodeava inteiro. Isso aqui geralmente era coberto com zinco, que era mais leve, né? Sim. Cobriu com telha. Uhum. As rodas d'água. Roda d'água, rodão, né? É. Aqui um rebolo. É, né? Exatamente. Rapaz, rebolo de pedra. De pedra, o tamanho. E você acredita que eu tenho um lá em casa que o meu pai me deu de presente, que eu pedi pra ele, tá guardado. Ele deve ter bem mais de 100 anos aquele rebolo do meu pai lá. São rebolo, agora fazem de cimento, né? De concreto, mas antigamente era pedra, né? E aqui também muita coisa, gente, olha. Máquinas de plantar. Aqui a jorna, né? A biquirera. E tem milho lá dentro. Tem milho lá dentro. Então... Esse aqui é um pulverizador. Tem os costal, né? Pulverizadores costal. Sim. Esse aqui era um pulverizador carinho. Usado para quê? Para banhar a pareira, para sulfatar a pareira. E daí você andava embaixo da pareira, ia com ele, porque nas costas não tinha como trabalhar. Então eles faziam o carinho, ponhava a manga aí, ia passando e trocando de lugar, né? Então... Nossa, as foicinhas de cortar arroz, de cortar trigo, rastelo feito em casa, máquinas de plantar. Olha o lampadário aqui. Gente, não vou me cansar de repetir. Venham visitar. O acesso é maravilhoso. Aqui vamos subir alguns degraus e vamos encontrar aqui seria um moinho, uma estuia. Isso, esse é o moinho de fazer farinha, né? Antigamente isso aqui era tocado a água, né? Então aqui era a parte da farinha, fazia farinha. Esse é o macaco de tirar a pedra para afiar a pedra que falava, né? Então trabalhava aqui. Esse é o descascador de arroz. Descascador de arroz. Então tudo era tocado com água, né? A tuia. A tuia que caía a farinha. Que caía, né? A Né? farinha e tal. Exatamente. É. Ali, Sidney, são as peças, como o moinho hoje está desativado, essa era a parte da peça onde o moinho era tocado a água. Tocado a água. O rodão que fazia movimentar tudo isso, que fazia movimentar todas as correias. Exatamente. Depois, né? Uhum. Esse é o ventolão, né? O ventolão, para limpar o arroz, por exemplo, né? Uhum. Olha só. E ali nós temos umas... motosserras, né? Umas relíquias. Isso, ainda estamos terminando de montar elas, né? Pode ver que estão sem o saibro. Entendo. Mas essas são as primeiras motosserras que eram usadas na nossa região aí. Então aqui, ó. Debulhador. Debulhador de milho.
pipa. Uma pipa. Então, esse aqui é uma mesa de marceneiro. Aqui ainda tem um prego, nós colocamos um prego de ferro, mas a mesa em si não tinha nada de ferro, era tudo madeira. Inclusive a rosca aqui para se usar para prensar as madeira aqui, ó, era de madeira. Olha, sim, né? Então, olha só. Era tudo de madeira. Aí eles usavam ela. Então essa era uma mesa de marceneiro. Aqui temos utensílios de animais, né? Suiteira, não sei, Aqui a parte freio para charrete, né? para charrete, Essa né? parte completa. Gente, cada passo, cada olhar aqui faz a gente voltar um pouco, sim, no tempo, né? Aqui era a parte que os animais não gostavam, né? Vamos mostrar agora então a parte dos arado, cascudinho, né? Disse ele que era a parte que os animais não gostavam. Não, essa parte eles não podiam nem ver mais na frente. Isso assustava eles. E saber, e isso que bom que eu tenho isso, saber que eu lavrei, né? Exatamente. Eu trabalhei na roça, vivi por longos anos, né? Então depois a gente saiu pelo mundo aí, pelo Brasil afora e fora do Brasil e mundo afora. Mas enfim, tive a oportunidade de desencangar boi, lavrar, olha só. E aqui as outras partes do moinho, como você explicava lá, aquelas rodas que estão lá, então eram tudo conectadas nesse eixo que depois movia tudo, né? Exatamente. E aqui, Sidney, ó, uma parte ó, como começou os plantios com plantadeira, né? Antigamente era só a saraquá, né? Pica-pau. Depois da pica-pau começou a aparecer as plantadeiras puxadas por animais, essas aqui eram puxadas por cavalo, as mais curtas, e as mais longas eram puxadas por boi. Então essa aqui foi uma das primeiras plantadeiras com adubo. Então você pode ver aqui dentro, ó. Lugar da semente do adubo. Semente e adubo. Ela era um apá, né? Era com apá, não era com disco, né? Para ir cortando a terra para fazer a semente. Depois desenvolveram com disco daí, né? Com disco, olha só. Daí já começou a mudar um pouco. Essa então, como para bois, né? Tem o cabeçalho, né? O cabeçalho de ferro. O meu pai, eu não cheguei a plantar, né? Mas como adolescente, então a vontade era para nós, quando o pai adquiriu uma plantadeira dessa, que era tocada a cavalo, parecida com aquela primeira, foi uma grande evolução para o sítio. Exatamente. E eu lembro que daí era milho e era, enfim, a semente e o adubo, né? É verdade. Para quem nunca viu uma plantadeira dessa trabalhando e vê um trator plantando hoje, com certeza as pessoas, os jovens, né, vão imaginar isso não plantava. Como é que você ia plantar, sustentar um país, um estado, sustentar outros países plantando com isso, né? Então, é isso que eu falei no início. O que os nossos antepassados viveram não pode ser esquecido. O que eles passaram nós temos que guardar e temos que lembrar. A gente estava conversando em off, como eu digo aqui, e ele vai contar uma história para nós. Vem aqui mais perto, ó. De uma visita que eles tiveram aqui, eu não vou dar nenhum spoiler, ele vai falar o que aconteceu próximo aqui destas pedras. Fale para nós. Quando esse grupo chegou a visitar nós, né, Sidney? Tinha um senhor no grupo, um grupo pequeno, acho que era 8 ou 10 pessoas. Ele começou a olhar para esse engenho, né, de pedra. Eu fiquei meio assim, o que ele tanto olhava. Quando nós chegamos aqui, começamos a falar, ele falou para mim, da onde que veio esse engenho? Falei, a família tal, nós pegamos lá. Ele se escorou e começou a chorar. Daí ele explicando que era do pai dele esse engenho. Foi feito em 1940, 45, aí um negócio assim. Que ele ajudou, ele era uma criancinha ainda, ele ajudava a levar a água para o senhor que estava cortando a pedra, debaixo de uma lona. Ele falou assim, mas isso foi questão de 15, 20, 30 dias para fazer uma pedra, não era de uma hora para outra. Então isso aqui foi tudo trabalho manual. Tudo manual. Gente. Então veja, essa aqui chama-se pedra-sapo. Pedra-sapo. Muito difícil de cortar. E são 3 pedras. São 3 pedras. Então imagine quanto esse cara trabalhou para fazer esse engenho, esse moinho. Que interessante, né? Obrigado por esse particular aí. É bom.
Então, só lembrando que essa casa aqui também, logo mais ela vai estar aí disponível para alugar, né? Exatamente. Sim. Você pode vir, como eu já dizia, vou deixar na descrição o Instagram deles, contato. O acesso é maravilhoso e você pode vir passar algumas horas ou quem sabe um dia, 2 por aqui. A ideia nossa é tipo assim, alugar da sexta-feira à tarde, sexta-feira do meio-dia até no domingo de tarde, né? Então nós vamos conhecer agora as dependências, quase poderíamos chamar de um hostel, né? Numa linguagem um pouco moderna, né? Um hostel aqui na roça, no sítio, e que você pode, né, estar aí desfrutando deste lugar que você vai com certeza se encantar também. Então aqui ainda não está bem pronta, né, Cidinho? Então a gente vai colocar uma televisão antiga que a gente tá com ela e está preparando para ficar pronta. Aí olha, o isso faz. Antigo. São antigos. Aqui a parte dos móveis também são antigos, né? Os bibelôs, sei lá como que era chamado. Nossa! Aqui, né? De louça, né? De louça, né? Olha só. Então... Que impressionante. Aqui a geladeira também é funcionando muito bem. Funcionando. Essa é da marca? Essa aqui é... É Prodóximo, não? Não, é General Electric. Olha só, gente. Por isso que tem muitas pessoas que chamam também o azul do nosso Fusquinha, que é o azul geladeira, né? Quando eu lembro da minha infância que nós tínhamos uma geladeira da cor do Fusquinha, que era azul. Aí saiu azul, vermelha, amarela. Que saiu, eles tinham tudo da mesma cor. Tipo, isso. O fogão era azul, a cozinha americana Cozinha americana. Azul, né? Então... Olha só esse fogão. E ali, como você dizia, olha, que tem o lugar de brostolare alla polenta, como os italianos falam. Salame, polenta. Salame, polenta. Exatamente. Isso aqui era da nossa família. Diz que um irmão do pai fez para o pai um ano antes dele casar. Então, meu irmão mais velho tem 64, 65 anos. Então, esse que deve estar com... Olha as louças ali, ó. Boa parte das louças eram nossas também, né? E do tempo que para pendurar a xícara era no prego, né? Então... Prego torcido. Exatamente. Eita, coisa linda. Aqui os fogão mais antigos, os fogão de ferro, né? Tudo funciona. Aqui. Rapaz. Estamos usando ainda, né? Então... Caixa de lenha. Muito bem, olha só aqui, ó. Olha a joinha rara. A relíquia. Tudo originalzinho. O nosso, imagina o meu lá, tem cama dentro, tem tudo, né? Então esse Fusquinha aí, o meu pai comprou ele de um senhor daqui de Chopinzinho mesmo. Comprou em 1978 com 20 mil quilômetros. Ele é 72, em 78 estava com 20 mil quilômetros. Então, e as peças dele é praticamente todas originais. Alguma coisa a gente teve que trocar, um paralama, entendo. um para-choque. Né, que sim, justo. Né? Então... Mas parabéns, lindo, lindo. Olha os dois amiguinhos se encontrarem, os dois Fusquinha, né? Que legal, que legal. E agora nós vamos então conhecer, como você disse, o porão aqui, né? Exatamente. Desta casa. E o bom é que eventualmente, né, as pessoas que um dia da manhã elas quiserem vir aqui, por exemplo, para estar pernoitando, como ele falava, você pode estar caminhando durante o dia, né? Aí você pode estar visitando, eles vão explicando e tudo isso, com certeza. Tem muito que caminhar, olhar, apreciar. E já agradeço porque me senti na liberdade de pedir, então depois vou estacionar o Fusquinha ali por baixo e vou passar algumas horas por aqui. Show de bola. Ótimo. Então, Sidney, aqui são peças que são um pouco mais sensíveis, vamos dizer assim. Sim. Que é mais fácil de pegar umidade, coisa assim, de repente estragar, a gente deixa aqui no porão. No porão. O porão do nono. O porão do nono. São tudo peças mais antigas ainda, você pode ver por telefone, né? Então, um telefone desse aqui é difícil você conseguir ainda, né? Funcionando. Entendo. As máquinas de costura, olha essa aqui. O ferro de passar. Ó, essa aqui funciona ainda. Então, essa funciona. Os rádios, imagina um rádio desse, a idade de um rádio desses aí é... Indiana. Olha o tamanho dele, né? Impressionante. Então,
Aqui a nossa família. Ah, sua família. Então, família. seus pais. É eu, minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho. As 3 irmãs. Né? Então, Até mesmo isso é uma relíquia, né? uma relíquia, exatamente. Então, aqui a parte dos rádios. Aqui tem um rádio interessante, Sidney. Ó. Esse rádio aqui, ó, é peça, vamos dizer assim, não é peça única, mas é... É uma edição limitada. Edição limitada, só existe em Chopinzinho. Pelo seguinte, quem mandou fazer foi o seu Érico Schneider, que era um dos sócios da Rádio Chopinzinho, e ele tinha um programa. Então, quando fez 25 anos de programa dele, do programa dele, ele mandou fazer um rádio para cada um. O que acontecia? Só pegava a Rádio Chopinzinho, que era a dele. Entendeu? E ele deu um para cada patrocinador. E daí a gente conseguiu uma peça, ó. Liga normal, só não funciona mais porque nós não temos mais na região AM, né? Ah, entendo. Os rádios, como você dizia. Aqui as máquinas de datilografia. Aqui, ó, lembra que eu falei do mimeógrafo? Ah, justo. Aham. Aqui tem um mimeógrafo, é ruim de arrodear aqui. Sim, né? sim. Não, mas é... Daí passava aqui e jogava o álcool, né? Sim. Ele tinha um jogador de álcool. Aham. Então, isso tudo era... Aqui é um aparelho de tirar, de ver a umidade de milho, feijão e soja, que antigamente eles levavam isso aqui no caminhão. Como é que se fazia? Você pegava o caminhão e ia comprar lá no interior, comprar uma carga de feijão. Como é que você sabia a umidade? Você tinha que levar um aparelho junto. Então esse aqui era o aparelho para tirar a umidade. Vinha até com uma balancinha. Ó. Olha que incrível. Uhum. Então essa aqui, ó. Aí era um peso único. Tinha que colocar produto que até dá o peso. Não tinha... Aham. Era só o peso. Tirar o produto, jogava aqui dentro. Conferir a umidade. Conferir a umidade. Então, hoje é tudo mais cerealista, mais cooperativa, né? Então... Olha só. Aqui está o Google. O Google de papel. Esse é o Google de papel, muito bem. Então, essa é a Barça, né? Que se fazia muita pesquisa. Justo. Coisa que se queria fazer era aqui, né? Então, aqui algumas maquetes de algum aparelho, Algumas né? coisas. Aqui do soque de erva, né? Aham. Celulares. Alguns celulares mais antigos. Essa parte de baixo aqui, Sidney, é interessante. Isso aqui eram as calculadoras que se usavam antigamente. Não tinha papel, não tinha bateria, era tudo manual. Você ia batendo, rodeando aquela tecla, ele ia dando os resultados lá em cima. Aqui uma máquina era usado pelo banco, por exemplo. Se você fosse no banco e falasse assim, ó, eu vou ir para Curitiba comprar uma carga de cimento, por exemplo. O que o cara fazia? Como é que o cara de lá ia saber se aquele cheque não foi adulterado? Entendo. Em vez de 1.300, 13.000. Eles colocavam o cheque aqui, colocavam o valor aqui e apertavam. Aqui era para regular a largura do cheque. E apertava. Ficava em alto relevo. Ninguém mais modificava aquele valor. Entendeu? E alguns empresários, alguns agricultores colocavam o quê? O CGC de antigamente, né? Da empresa no cheque com isso aqui. Entendeu? Ou o número do INCRA dele. É aqui o fax, as máquinas de datilografia, aquela antiga. Essas aqui, tem umas que vinha na caixinha, né? Olha aí, ó, tem umas embaladas Ó, ainda essa ali. aqui era interessante, ó. Vinha num Sim, couro, né? como Então, se fosse hoje as nossas gaitas, que a gente até, inclusive tem uma gaita lá no Fusca, E né? aqui a maleta do ouro, maletinha do ouro, né? Então essa que era a famosa maleta do ouro. É. Quem andava com uma maleta dessa aqui não era pobre, sabe? Aqui os tocadiscos. Os toca-disco, e olha só, gente, os LP lá embaixo, ó. Ei, mas Aqui aqui... tá a vitrola, né? Olha só. Tinha o rádio, aí tinha o toca-disco. Isso é uma verdadeira relíquia, né? Isso é uma relíquia, querida. Berrante. Prontinho. Aqui o rádio que era muito usado. A prateleirinha do rádio, isso era da nossa família, né? Então, as lanternas. Olha a machadinha aqui. Essa é uma machadinha
Bah. É, as lanternas, ó. Aqui a parte de cozinha, né? Então, Que essa nós parte... falávamos da cor, né? Isso, aqui a gente não montou lá em cima, Sidney, pelo seguinte, elas já estão fracas. Entendo. Quantos anos tem, né? Exatamente, então Olha. isso aqui também não dá mais para forçar, se forçar. Para estar mexendo, subindo, Exatamente. descendo. Então a gente acabou montando aqui, ó, a cristaleira, né? Cristaleira. É interessante, né? Quando a gente visita isso, né? Você tem que ter um cuidado onde você caminha, onde você pisa, onde você esbarra. Porque imagine, né? Por exemplo, quebrar um material desse, né? Você não consegue reconstituir como ele vai ser, né? Até a chaleirinha está torta ali. Eu vou deixar para você ajeitar ela. Então veja só. Isso aqui, Sidney, pouca gente conhece. Eu mesmo não conhecia, né? Não sabia para que servia. Depois que eu adquiri é que eu soube para que... Depois que eu ganhei. Isso aqui era usado antigamente. Não existia fralda descartável. A fralda era de pano. O que acontecia? Chovia no inverno lá 8, 10 dias. Neblina, cerração, o sol não vinha. Não vinha. Como é que você ia secar a fralda, secar a roupinha de bebê? Eu ia fazer de novo? Eu ia jogar fora, fazer de novo? Então o que acontecia? Aqui vai um fio por cima. E daí elas iam colocando as fraldinhas, as roupinhas do bebê para secar em cima do fogão a lenha. Entendeu? Então eu não sei como é que é isso aqui, mas... Ah, esse aí sim, eu tenho. O biboquê, né? Aquele de você jogar para cima e acertar o buraquinho lá. Eu não lembro como é que jogava. Eu tenho que o meu pai faz, né? Meu pai fez e eu tenho um até hoje. Eu tenho um até hoje. Então tem como é que se chamava isso aqui? Ioiô? Ioiô. Ioiô, mas isso é de madeira. Esse aqui é de madeira, esse aqui era feito, antigamente os primeiros ioiô era madeira, né? Então era usado de madeira, depois que a Coca-Cola, as empresas aí começaram a fazer de plástico, né? Então, E aqui temos relógios. e aqui temos relógios mais antigos, né? Deve ter algum Oriente. Olha lá, Oriente 3 estrelas lá. Tá lá. E a pulseira, as pulseiras eram interessantes, olha aquele lá, o tamanho da pulseira. Olha esse aqui, ó. Pulseira dá meio metro. E enrolando no braço, com certeza. Eu nunca vi usar isso aí, né? Olha só. Aqui... Ó, de cascavel. Guizo de cascavel. Guizo de cascavel, gente. Isso aqui antigamente eles matavam o cascavel, matavam as cobras. Hoje ninguém mais mata, né? Hoje é conservado, na verdade, né? Mantido. Mas antigamente matava. Pode ver que está desmanchando quase. Então isso aqui é muito antigo. Que um senhor tinha guardado. Daí ele me deu para mim colocar aí para guardar, né? Então... Algumas máquinas lá de barbear, enfim. Olha essa aqui tem cachimbo, pente de madeira. Isso aqui é... A navalha, né? A navalha. Isso tem um fio, é fora do normal. É fora do normal. É realmente de fazer a barba, né? Exatamente. Daí vinha dentro dentro aqui, ali. né? Olha os binga ali, os avios, né? Antigo. Olha isso aqui, ó. Meu Deus. Isso aqui era a máquina de cortar cabelo, cortar Justo, barba. justo. Né? Então, de aparar a barba, né? exatamente. Mas que maravilha. As cédulas, dinheiros antigos, né? E esse aí? Era uma caixa, né? Caixa eletrônico de antigamente. Tinha os caixas, né? Eles faziam a conta aqui, ó. Pegava lá, né? Somavam aqui, lá, tanto, dava tanto, menos aquilo lá. Arrodeava aqui, punhava o dinheiro, pegava o troco para dar. Então... Daí aqui temos também um quarto. Com certeza tudo. Olha o berço. Não é os bebê reborn não, gente. Não, ó. Deus o livre. Né? Não é. Coincidência, a gente veio fazer o vídeo no período que está esse... Quase que um... Enfim, tantas discussões. Pinico! Vamos mostrar que não tem problema, olha só. Era o pinico, né? Era o pinico. Fazia necessidade, geralmente era pela janela. Pela janela. Olha só a cama. As camas, o sistema que era. Antigamente, deixa eu mostrar aqui. Olha como é que eram as pantufas. O pessoal fazia, ó. Isso aqui é de esponja. De esponja, bucha, de né? tomar banho. Aquela bucha de tomar banho. Bucha. Era colocado num pano, num papel. Olha como é que era. Era o chinelo. Olha a caminha aqui, ó. Olha, essa aqui já é um pouco diferente. É só mola, ó. Só arame daí.
O berço de vime deve ser, se não me falha a memória, né? Aham, centro do Vime. Eu fui embalado quantas vezes num berço desse? Eu, pequenino, Aqui a tuia de guardar a tuia. as roupas, as coisas eram guardadas dentro, né? Então, Aqui temos um chapéu de palha de trigo, com certeza, né? sim. Um de Vime. De vime, e daí um mais moderno ali. E aqui nós temos um forno, né? Quanta broa, quanto pão a minha mãe fez num forno desse, né? E aqui vamos descendo, né? Vamos nos encaminhando para, como ele dizia, um lugar mais aberto, onde sim, também tem muita coisa. E é um sítio, né? Um sítio museu. É um sítio museu, por isso que você dizia, né? Depois vamos deixar, repito, na descrição do vídeo aí, o Instagram, descrição tudo certinho, que é mais do que um museu, é um sítio museu. Então, eu me deparo assim com todo lugar que você olha tem história, né? Tem história. Aqui é a parte de onde a gente faz as confraternização, né? Então o que é feito de refeição e confraternização é aqui. A gente inovou nos pés direitos, Sidney. Então se você vê... Nó de pinho. De nó de pinho, exatamente. Nossa, mas é uma inovação e tanto. Exatamente. Tá dormindo. Daí é o seguinte, Sidney, nada aqui foi pegado inteiro. Tudo peça por peça. O nó de pinho, peça por peça e montada, né? Exatamente. Então, E tem vários deles, né? Tem um lá, tem outro aqui, ó. Que incrível, querido. aqui nós fizemos Uma pipa, uma adega. E como, Sidney, a gente trabalha, eu trabalho com cereais, com insumos, né? A gente dá assistência em campo, isso. Eu quis só fazer um lembrete para não esquecer de como do que nós vivemos, ó. Feijão preto, feijão carioca, feijão cavalo. Nossa! Então, tudo... Todas as sementes aí. Exatamente. Mas parabéns, nossa! Parabéns realmente. Nós vamos conhecer então mais um particular aqui do Sítio Museu. Aqui é de pedras ametistas. Exatamente. Esse aqui é um aquário feito com pedras ametistas. Então, o que era, eu falo um refúgio, mas é pedra, né? É ametista, pedra, né? É pedra, exatamente. Então a gente fez Olha aquário. só. Então, tá sem peixe agora, porque a gente... Tem o inverno, não dá para deixar, daí a gente põe no açude. Sim, então pedras recuperadas e que se transformou nesta beleza, gente.